Importância do estado de consciência do praticante. Quando você se volta para um praticante por ajuda, o que você acha que é isso que atende à sua necessidade? Você tem alguma ideia de por quê, como ou através de qual processo você espera a cura? É uma fé cega, uma confiança no praticante ou uma confiança em Deus? Ou você reconhece que a cura é feita pela consciência do praticante? Quando você pede ajuda a um praticante, essa ajuda chega porque o praticante chegou a esse estado de consciência em que o mal ou o erro, de qualquer nome ou natureza, perdeu seu poder. Se você pedir ajuda de alguém que acredita que uma dor é algo para se ter medo, ou que o erro é algo para odiar ou temer, você não terá cura. Mas, quando você pede ajuda de um praticante que não tem medo de vermes, não tem medo de infecção ou contágio, que sabe que germes, infecção ou contágio não existem como poder, mas apenas como efeitos, você terá uma cura. É o estado de consciência do praticante que cura. Alguém pode perguntar: onde está Deus em tudo isso? Na consciência, claro. É onde Deus está. Deus é aquela consciência que realmente sabe que não há nada oposto a ela. Deus é esse estado de consciência dos praticantes que não teme, não odeia, não ama erros de qualquer forma. Então, e só então, o praticante é capaz de curar. O praticante que tem medo de doença sente-se repugnado com essa ou aquela forma de pecado, ou critica e condena o alcoólatra ou sensualista. Não está evidenciando um estado de consciência de cura. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o medo. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos superar o medo? Ô Gilson, repare, essa é uma boa pergunta. Nós precisamos sim perguntar a respeito do medo. Investigar a respeito do medo. Se aproximar dessa questão. Até porque essa é uma das questões fundamentais na vida do ser humano. É comum em nós a presença do medo. Mas a ideia, ela é equivocada. Quando se tem sobre essa questão o desejo de superar, o desejo de prevalecer sobre o medo, de superar o medo, de vencer o medo. A verdade é que nós precisamos descobrir a realidade do medo e o real significado dele dentro desse contexto das nossas vidas. Então, sim, uma aproximação, uma averiguação, uma investigação dessa questão do medo, isso nos trará uma compreensão do que o medo representa. E quando isso fica claro, nós temos não a superação do medo, não temos esse vencer o medo. Nós temos o fim para esta psicológica condição interna de medo. Assim, a boa pergunta aqui é: o que é o medo? E não como superar o medo. Até porque, Gilson, há milênios o ser humano vem superando o medo. Vem vencendo o medo.
Nós substituímos o medo pela ousadia, pela coragem, por algum modelo de escape ou fuga do medo. Quando isso ocorre, nós superamos o medo. Nós vencemos o medo. Mas o que acontece? Temos que vencer de novo. E de novo, de novo, de novo. Temos que superar de novo, de novo, de novo. Isso não é o fim do medo. A nossa inclinação é para superar, é para vencer. E não para o término do medo. Até porque nós não vislumbramos essa possibilidade. Não vislumbramos porque nunca investigamos de verdade essa questão do medo. Será possível uma vida livre do medo? A vida fora, sem o medo, é a vida do seu ser. É a vida real da verdade sobre você. Qual é a verdade sobre você? Em seu ser, em sua natureza essencial. Nós estamos aqui tratando, quando nos referimos a ela, a algo que está fora do pensamento. E aquilo que está fora do pensamento, daquilo que o pensamento pode nomear, descrever, exemplificar, traduzir, explicar e assim por diante. Qualquer coisa dentro do pensamento pode exatamente ser explicada, nomeada, classificada, conhecida. Mas aquilo que está fora do pensamento está fora do conhecido. Assim, aquilo que é a verdade sobre você é a verdade do seu ser. Isso não faz parte da natureza da mente, da estrutura, daquilo que é explicável, reconhecível, traduzível, dentro do conhecido. Isso não faz parte do pensamento. Então, se dá conta da realidade do seu ser, isso é o fim do medo, porque é o fim do pensamento, é o fim do conhecido. Aqui nós temos que investigar a natureza do pensamento, porque é o pensamento que nos dá essa estrutura no qual estamos firmando nossa particular vida. Essa particular vida é a vida da pessoa. E a pessoa vive no medo. Nós temos diversas formas de medo. O medo é um elemento presente nesse sentido de pessoa, nesse sentido de mim, de eu. A pessoa, o mim, o eu. Não é a verdade do seu ser. Esse eu é essa consciência que nós conhecemos sobre quem nós somos. A consciência que temos sobre quem nós somos é uma consciência dentro do pensamento, construída por memórias, recordações, lembranças. Portanto, toda ideia que você tem sobre você, como ideia, é algo no pensamento. Esse você, esse mim, esse eu,
essa pessoa, ela se move dentro do conhecido. Então nós temos que investigar a natureza do pensamento para compreender a estrutura do medo. Repare, do que é que nós temos medo? Nós temos medo daquilo que o pensamento nos retrata como algo assustador, como algo perigoso, como algo que não queremos viver ou passar por aquilo. Assim existe esse eu e aquela experiência que não quero para mim. Isso é o medo. Então, aonde está afirmado essa questão do medo? No pensamento. Agora aqui, nesse instante, você não tem medo. Mas se um pensamento surge sobre algo que possa lhe acontecer amanhã, o medo surge. A quem isso pode acontecer? A mim? E quem é que está trazendo essa imagem? É o pensamento. Então o medo é algo presente nesse eu, nesse mim, nesta relação com o pensamento. Então qual é a verdade sobre o medo? A verdade sobre o medo é a presença do eu e o pensamento, como duas coisas separadas. Mas o pensamento, reparem, o pensamento, quando chega, nos traz essa consciência, que é a consciência do eu. É muito importante investigarmos isso. Você não tem qualquer consciência do eu, até que o pensamento surja. Quando ele surge, surge essa consciência do eu. Então temos o medo. Então o que é o medo? O medo é esse elemento presente na estrutura dessa consciência. E essa consciência é a presença do pensamento e desse eu, que é o elemento que acredita estar pensando sobre isso, ou que poderá passar por isso. Assim, qual é a verdade sobre o medo? A verdade sobre o medo é que o medo reside nesta consciência egóica, que é a consciência do mim, do eu, da pessoa. Podemos eliminar o medo, por fim ao medo, descobrir a verdade além do medo? É isso que estamos trabalhando aqui com você. A resposta para isso é sim, mas nós precisamos ir além do eu, desse mim, desta consciência do eu, deste pensamento. Então estamos diante desta realidade, que é a realidade divina. A ciência disso é a ciência de Deus. Não há medo em seu ser. Não há medo em Deus. É apenas no ego, nesse mim, nesta consciência do eu, que está presente esse modelo de pensamento, construindo o medo. São diversas formas de medo que nós temos, mas todos os medos estão atrelados a essa consciência do eu. Nós temos o medo da velhice, o medo da doença, o medo de algo que nós fizemos ontem que possa ser descoberto por alguém. Nós temos o medo da rejeição. Nós temos o medo de perder pessoas, de perder coisas. Mas esse medo surge em razão do pensamento sobre aquilo. É sempre o pensamento presente para essa consciência surgindo, que é a consciência do eu, que o medo está presente.
Podemos ter uma vida livre do pensamento e, portanto, livre desta consciência do eu. Então, o pensamento irá funcionar em cada um de nós de uma forma livre, mas sem esse modelo de construção de consciência egóica, de memória, de passado, nos trazendo a ilusão dessa identidade, que é a identidade egóica. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Veja, isso é o fim do medo, não é a superação do medo. Isso é o fim desta continuidade do eu, do ego. Desta continuidade desse modelo de pensamento. Produzindo essa condição, produzindo esta psicológica interna condição de sofrimento. A ciência da verdade sobre o seu ser é o fim do medo. É a ciência divina. O estado de consciência do praticante é o agente de cura apenas na proporção em que seu estado de consciência perdeu seu medo, seu ódio ou amor ao erro, seja qual for seu nome e natureza. Se temermos uma certa condição e acreditarmos que ela tem poder de matar, não poderemos curar. E vamos entender agora que não há Deus sentado esperando para aceitar o trabalho por nós. Deus é a consciência divina infinita, na qual não há pecado, não há doença ou morte. Esse é o estado de consciência do praticante, na medida em que essa verdade é reconhecida. Ninguém chegou a superar totalmente a crença de que há poder e presença na matéria, embora Jesus tenha conseguido mais do que todos os outros. Há outra coisa a ser considerada neste momento. Você pode se perguntar por que é que você pode ir a um praticante um dia e ter uma cura instantânea. E então, numa próxima vez, você pode ter que voltar 4, 5 vezes antes de a cura acontecer. Isso é porque o praticante, nesse momento particular da cura instantânea, estava em tão elevado estado de consciência que ele não está mantendo nem ódio, nem medo, amor pela aparência exterior. Já no pedido de ajuda seguinte, as sugestões mesméricas no mundo, chegando até ele, através das manchetes de rádio ou jornais, ou por causa de problemas familiares, pode tê-lo arrastado para um nível mais baixo do seu estado de consciência. O sistema econômico sob o qual vivemos hoje não é o mesmo que era no tempo de Jesus. Então, foi possível para Jesus pegar seu manto branco e subir ao topo da montanha por 40 dias, e depois voltar e curar multidões. Se pudéssemos fazer isso hoje, nós também poderíamos curar multidões. Mas o praticante médio não pode fazer isso. De fato, os praticantes, eles mesmos são parcialmente responsáveis por este estado de coisas. Eles tendem a se ressentir quando o praticante não está disponível quando eles querem. Eles querem ser capazes de encontrá-lo 24 horas por dia, nos 7 dias da semana e, portanto, em certa medida, ajudam a bloquear curas instantâneas. Eles não permitem que o praticante permaneça no auge da consciência necessária para trazê-la. Um praticante faria um trabalho muito melhor se pudesse ir embora, em intervalos frequentes por 2 e 3 dias de cada vez. Não há mistério ou milagre sobre a cura. A cura é o resultado direto da consciência daquele a quem você se dirige. Quando você procura ajuda, você procura a consciência do praticante.
Se os praticantes estivessem sempre no estado de consciência do Deus infinito, então, toda vez que você procurasse ajuda, você teria uma cura instantânea. É só porque não conseguimos esse estado de consciência e não o mantemos que as curas não acontecem. Você vai curar em proporção à sua consciência desta verdade. Deus, não a sua mente humana pensante, é a consciência divina. Quando você é chamado a prestar ajuda, volte-se instantaneamente, sem hesitação, à sua mais alta compreensão, sabendo que a ajuda chega de acordo com o grau de sua percepção de Deus como sua consciência individual. Uma consciência que nada sabe sobre o erro em qualquer forma e, portanto, não odeia, não teme e não ama. Na medida em que você estuda e medita, a verdade de Deus revela-se como sua consciência individual. Neste trecho, o Joel Goldsmith fala sobre a meditação. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a meditação e o que é a meditação na prática? Ô Gilson, a meditação é a ciência do seu ser. Uma vez cônscio da realidade, como ela acontece nesse momento. E ela acontece sem esse elemento que se separa da vida, que se separa do outro, que se separa daquilo que aqui está presente nesse instante. A ciência desta realidade é a ciência divina. Esta ciência é meditação. A verdade sobre a ciência da meditação na prática consiste nesse esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo que tem dado formação e identidade para esse mim. Para esse elemento que se vê separado do outro. A noção eu e não eu. Nós e eles. Eu e o mundo. Eu e a vida. É uma noção presente nesse equívoco, que é o modelo do pensamento presente, nos trazendo esta consciência, que é a consciência egóica, que é a consciência desse mim, que é a consciência do eu. Então, o que é a visão da meditação na prática? É o fim desse psicológico conteúdo. Não se trata de um exercício de prática de meditação, onde você se assenta e tenta lidar com pensamentos. Aqui se trata de se dar conta da realidade daquilo que está presente nesse instante. Descobrindo como olhar para cada reação que surge, sem manter esta ilusão da separação entre o pensamento que surge, ou o sentimento, ou a emoção, ou a sensação, e alguém nisso. E uma identidade separada disso, para controlar esse pensamento, esse sentimento, essa sensação. Então se trata de tomar ciência dessas reações que surgem, que são os pensamentos, os sentimentos. O que é que o pensamento, ou o sentimento, ou a sensação, ou a percepção apresente nesse instante? Não colocar uma identidade se separando disso para reagir. Então, a verdade da meditação
de uma forma prática, é se dar conta desse movimento, sem reagir a ele. Então, nesse momento, uma mudança ocorre, uma transformação interna acontece. Então se revela aquilo que está fora da mente, fora desta consciência do eu, fora do ego. Então a verdade da meditação é estar nesse momento, livre do passado, livre das reações do pensamento, do sentimento, das emoções, das sensações, atendendo a esse instante livre de alguém envolvido nisso. A base para essa verdade da meditação, aquilo que eu tenho chamado de real meditação, de uma forma prática. Nós temos uma playlist em nosso canal sobre esse assunto. A verdade sobre isso requer esse olhar, esse escutar, esse perceber sem o eu. Estar ciente desse momento, livre do passado, é meditação. O que nos dá a base para isso é a investigação da natureza desta consciência. Investigar esta consciência é se dar conta do movimento dela, nesse momento, aqui e agora. A única base, Gilson, real para a meditação é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento não há meditação. Então, um trabalho se faz necessário aqui. E esse trabalho é descobrir o que é a mente e como ela funciona. E descobrir requer aprender a olhar, aprender sobre essas reações, sem interferir com elas. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando como nesta vida podemos assumir a verdade daquilo que nós somos. Assumir essa verdade requer o fim daquilo que somos, nisso que apresentamos ser ou que parecemos ser. Então, o fim desse aspecto pessoal do eu, do ego. Porque é isso que somos, no que demonstramos ser, nesta inconsciência, que também tem o chamado de consciência do eu. Porque esta consciência do eu é essa inconsciência. É a não ciência da verdade. É assim que o ser humano tem vivido. Já assumir a realidade do seu ser é assumir a verdade daquilo que está presente, sendo a real natureza divina, a real natureza de Deus. Esta é a presença do seu ser, a presença da meditação, da verdade da meditação, de uma forma prática. É isso que estamos trabalhando nesses encontros online nos finais de semana, em encontros presenciais e também retiros. A verdade sobre isso é o despertar. A verdade sobre isso é esse acordar para a realidade divina, para a realidade de Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem esse desejo real e sincero em vivenciar essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana. Existem encontros online, presenciais e também retiros.
Nesses encontros, o mestre Gualberto, por já viver nesse estado desperto de consciência, nos ajuda demais nessa autoinvestigação, nessa visão que está além do entendimento intelectual. Além de ele responder às nossas perguntas, por estar nesse estado desperto, ele compartilha esse estado de presença. E isso faz total diferença. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.